Olá, meu nome é Amanda, sou psicóloga pela Argos do Brasil, atuo mais especificamente em uma unidade básica de saúde, ou UBS, às vezes conhecido como postinho de saúde, e eu espero que você que está me assistindo por meio desse vídeo esteja bem. E hoje eu tenho o objetivo de falar um pouco sobre saúde mental em tempos de pandemia do novo coronavírus, ou Covid-19. Nós sabemos que o início da doença foi reportada no início de dezembro de 2019 e com uma larga, rápida e global disseminação, fazendo com que a Organização Mundial de Saúde considerasse uma pandemia. Em termos de Brasil, se sabe que em dezembro, um pouco mais recente, em abril, mais de 1.800 mortes foram reportadas, de acordo com o Ministério da Saúde. Nós sabemos que os impactos foram e continuam sendo muito profundos. E nesse momento nós estamos no meio de junho e muita coisa ainda está acontecendo. Coisas que estão já impactando e que continuarão impactando a saúde mental das pessoas. O coronavírus, os seus impactos e o próprio contexto em que nós brasileiros estamos inseridos tem gerado muitas preocupações e muitas angústias, os quais têm abalado muito a saúde mental das pessoas e o bem-estar psicológico delas. Isso acaba afetando ainda mais o bem-estar psicológico das pessoas, tanto da população em geral quanto dos próprios profissionais de saúde. Sintomas de depressão, ansiedade, estresse, bem como confusão, muitas preocupações em relação à escassez, medo, na verdade, da escassez de suprimentos, preocupações financeiras também, têm sido fatores que atualmente têm afetado, como eu mencionei anteriormente, tanto a população em geral quanto os profissionais de saúde. Também é possível mencionar, em termos de sociedade e de coletivo, tanto em relação ao próprio Covid-19 em si, e também em relação às próprias medidas de contenção para a pandemia, é possível nós citarmos que o estigma social e comportamentos discriminatórios em relação a alguns grupos tende a aumentar também. Isso indica uma sociedade que também está adoecendo, também não tem suportado e não tem conseguido lidar com as consequências da pandemia e do Covid-19 em si. E diante disso, eu aproveito para fazer um apelo para quem me assiste nesse momento, que não trate as pessoas que têm enfrentado e vivenciado de alguma maneira o contato com o Covid-19, seja pelo próprio contágio ou pelos familiares, evitem estigmas. Essas pessoas também estão em sofrimento. Elas não são a doença, elas são pessoas que foram contagiadas por um vírus e que não merecem ser discriminadas por isso, até porque não é desejável, não é da própria pessoa desejar estar nessa situação. Então é importante que nós respeitemos também a dor do outro, a dor de pessoas que perderam familiares, pessoas queridas para essa doença, infelizmente. Então eu acho importante ressaltar essa fala, porque é algo que tem acontecido muito, né? A discriminação em relação aos alguns grupos, principalmente em relação aos chineses, em relação aos próprios idosos. Isso gera xenofobismo, discriminação, e nós não precisamos disso nesse momento. Bom, então vamos lá. Basicamente, só de pensar que esse é um vírus que se propaga muito rapidamente, de que ainda não existe uma forma
absolutamente eficaz de controle, as incertezas em relação à duração da pandemia, a duração de quarentenas, do próprio isolamento social, dúvidas sobre quando é que tudo poderá voltar ao normal, o medo de ser infectado, enfim, todos esses são fatores de risco à saúde mental das pessoas. Então é importante saber também que não é só isso. Nesse contexto, nós estamos lidando com uma onda de muitas informações falsas que acabam gerando mitos, que faz com que as pessoas desconheçam o que é realmente verdadeiro e o que não é verdadeiro. Muitas vezes, essas notícias falsas acabam por desvalorizar ou até mesmo acaba fazendo com que as pessoas neguem as orientações de instituições, de organizações sanitárias que são responsáveis pelas orientações corretas a respeito dos cuidados, a respeito de como proceder e diante da pandemia no geral, tendo como consequência, então, a minimização da doença. E negar a doença não é algo saudável. Existe, de fato, o Covid-19 e é importante que todas as pessoas saibam quais são as orientações verdadeiras a respeito do que fazer, de como proceder em relação à pandemia. E aqui vai uma dica muito importante nesse momento. É importante, sim, se manter atualizado, se manter informado a respeito das notícias, das orientações. Isso é importante, mas é também muito importante em prol da saúde mental, em prol do bem-estar psicológico, que essas informações sejam devidamente filtradas. Então, não se alimente muito de informações em excesso, porque isso, de algum modo, pode te fazer mal futuramente. E ainda em relação a esse assunto, sobre a necessidade e a importância de filtrar informações, o cuidado com o excesso de notícias e tudo mais, gostaria de citar um estudo realizado por Wang neste ano em relação à pandemia. Este estudo foi feito com mais de 1.200 participantes em 194 cidades diferentes, e este estudo apontou que 72% das pessoas mencionaram medo de os familiares serem infectados. 28% foram apontados como sintomas, como pessoas que estavam com sintomas, seja de depressão, seja de ansiedade. Porém, esse estudo apontou também que notícias precisas, informações precisas a respeito da pandemia, do coronavírus, ajudaram a essas pessoas a diminuírem os sintomas, seja da ansiedade, da depressão, de estresse. Então, eu acho pertinente esse estudo, porque é realmente importante que as pessoas passem a filtrar as informações que elas têm consumido. Então, receber informações precisas a respeito da situação local, de formas de prevenção e de tratamento, reduziram em muito sintomas de ansiedade, depressão e estresse nessas pessoas que foram entrevistadas por este pesquisador. Talvez uma outra dica importante, sem querer parecer que é uma receita de bolo, afinal, cada pessoa vivencia esse contexto de forma única, cada sofrimento, cada queixa, cada sintoma são únicos, mas gostaria de deixar minha contribuição também, dizendo que é importante que se tente estabelecer uma rotina da maneira mais segura possível, para que você possa cumprir com os seus compromissos, sejam eles quais forem. E mesmo que você não consiga dar conta nesse momento, mais uma vez reforço que você não faça autocríticas e julgamentos, porque esta é uma fase de adaptação para todas as pessoas no mundo. E uma outra informação importante que eu tenho para dizer
é que cuidar do sono, cuidar de si mesmo, o autocuidado, seja nas pequenas coisas ou nas grandes, é importante e ajuda nesse momento. Então, se priorize mais, tente olhar com mais empatia para si mesmo, com mais compaixão, sem se cobrar ao excesso, pois essa situação é uma situação excepcional e não vai te ajudar a ficar se cobrando demais, porque nesse momento nós precisamos se proteger, proteger uns aos outros, cuidar uns dos outros e cuidar de si mesmo. E o autocuidado é importantíssimo nesse momento para que você possa, na medida do possível, se reequilibrar novamente. O coronavírus trouxe tantas situações excepcionais, das quais eu quero citar duas brevemente. Diz respeito às mudanças da rotina dentro das estruturas e núcleos familiares, mais específico em relação a crianças que agora não podem frequentar as escolas, e o fato de elas não poderem frequentar as escolas causa uma série de preocupações, como em relação ao próprio ensino e aprendizagem da criança, do adolescente. A evasão escolar é uma preocupação também, mas a pandemia também reforçou um pouco do que já acontecia antes e que eu acho muito pertinente trazer nesse momento, e é que muitas crianças acabam reduzindo o acesso à alimentação, acabam tendo menos acesso ainda à higiene pessoal, uma série de outros fatores que a escola acabava proporcionando e que nesse momento até mesmo os cuidadores, os responsáveis por essa criança também acaba gerando mais incertezas, inseguranças, mais preocupações de como é que vai lidar com essa situação e por vezes acaba perdendo o controle, aumentando o risco de crianças estarem em risco. E dos próprios pais também se colocarem em risco por essa cobrança e por esse não saber o que fazer nesse momento. E não é culpa de ninguém, né? Então, eu gostaria de reforçar aqui alguns canais que vocês, se de repente você que está me vendo está passando por alguma situação complicada desse tipo, procure o centro de referência de assistência social mais próximo da sua casa, a Secretaria de Ação Social. Você que está enfrentando dificuldades de como enfrentar, de como lidar com os seus sentimentos, seus pensamentos, suas angústias, ligue para o Centro de Valorização à Vida, se você puder. O número é 188, é um atendimento 24 horas e você poderá receber uma escuta profissional adequada para ouvir as suas angústias, suas queixas. Ligue também para o Disque Saúde, o número é 136, e procure ajuda, você não precisa passar por essas situações sozinhos. Uma outra situação que eu gostaria de trazer aqui, que já acontecia também antes pandemia, antes contexto de pandemia, mas que com a pandemia também se agravou, é a situação de mulheres perdendo o controle, aumentando o risco de crianças estarem em risco. E dos próprios pais também se colocarem em risco por essa cobrança e por esse não saber o que fazer nesse momento. E não é culpa de ninguém, né? Então, eu gostaria de reforçar aqui alguns canais que vocês, se de repente você que está me vendo está passando por alguma situação complicada desse tipo, procure o centro de referência de assistência social mais próximo da sua casa, a Secretaria de Ação Social. Você que está enfrentando dificuldades de como enfrentar, de como lidar com os seus sentimentos, seus pensamentos, suas angústias, ligue para o Centro de Valorização à Vida, se você puder. O número é 188, é um atendimento 24 horas e você poderá receber uma escuta profissional adequada para ouvir as suas angústias, suas queixas. Ligue também para o Disque Saúde, o número é 136, e procure ajuda, você não precisa passar por essas situações sozinhos.
Uma outra situação que eu gostaria de trazer aqui, que já acontecia também antes, contexto de pandemia, mas que com a pandemia também se agravou, é a situação de mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Se de repente você está precisando de ajuda, procure o hospital, pronto-socorro, postinho de saúde mais próximo da sua casa. Você também pode ligar, peraí que eu vou pegar o número aqui que eu não lembro de cabeça. Para o número 180, que é o DIS, que é o Centro de Atendimento à Mulher. Você pode procurar um CRAS também, enfim, você também não está sozinha. Aos profissionais de saúde, colegas, amigos, amigas, que têm estado na linha de frente ou não, também gostaria de passar algumas orientações para que vocês também possam se cuidar. O autocuidado neste momento é muito importante, porque por vezes vocês acabam sendo a escuta psicológica, a escuta acolhedora ali no momento do atendimento aos familiares, às pessoas que têm sido infectadas por este vírus. Mas eu gostaria de reforçar que esses cuidados são importantes. No início do ano, isso eu digo como orientação geral para todas as pessoas. No início do ano, o Conselho Federal de Psicologia lançou uma nota dizendo que os atendimentos presenciais estarão suspensos até que tudo possa se normalizar, mas existem psicólogos que estão atendendo online e também existem os canais que eu acabei de mencionar anteriormente, os números que vocês podem ligar, se houver alguma procura que seja de emergência, você pode deixar um recadinho aqui mesmo no YouTube, onde você estiver vendo, que a gente vai tentar ler. Também deixo aqui na descrição uma cartilha para que você possa acessar. Existem algumas dicas, uma cartilha feita por colegas psicólogos da PUC de Campinas e da PUC do Rio Grande do Sul. Então, eu espero que eu tenha ajudado você de alguma forma. E se você quiser deixar algum comentário, alguma dúvida, clica aí, deixa o seu comentário. Também peço para que você compartilhe com mais pessoas, para que essas informações possam chegar a mais cantos possíveis, porque nesse momento tudo que temos somos uns aos outros. E eu realmente espero poder te ajudado. Um abraço e qualquer coisa, deixa aí o seu comentário que eu posso tentar responder, tá bom? Abraços e até logo!